Olá amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está vendo o vídeo de acordo, dependendo do horário, o fuso horário do seu país ou cidade, beleza? Aqui é Francisco mais uma vez, né? Eu vou deixar um vídeo para vocês a respeito de uma fonte de alimentação do monitor LG 17 polegadas, beleza? Então vamos lá. Bom, aqui eu estou com o monitor LG 17 polegadas que estava inoperante, né? Você colocava na tomada e não dava nada. Aqui está a placa do circuito, né? E eu vou mostrar para vocês passo a passo agora como analisar um monitor desse, no caso desse LG, mas essa fonte trabalha em outros vários monitores. Como no caso desse estava inoperante, né? Eu vou mostrar passo a passo aqui o seguinte, ó. Virando aqui a fonte, nós temos a entrada de cabo de rede, né? Pronto. Você coloca o cabo de rede ligado na tomada, nós vamos ter a saída do cabo de rede. Deixa eu melhorar o foco aqui. Nós temos a entrada do cabo de rede, aqui a saída. E é claro que aqui nós vamos ter o diodo. Se eu virar essa placa do outro lado, nós temos um capacitor, né? Perdão, peraí, eu já estou falando coisa. Aqui nós temos a entrada da corrente da energia, 110/220. Aqui nós temos o fusível, né? Aqui é a passagem do fusível. Vamos tentar melhorar o foco máximo. Após passar pelo fusível, nós temos o varistor, né? E temos o termistor. Esse varistor ele controla a temperatura da entrada aqui. Caso haja curto-circuito em alguma função aqui de alteração de corrente, esse varistor vai aquecer até que essa entrada aqui vá baixando a tensão constantemente. Já o termistor ele vai também fazer a função de passagem da corrente, de tensão e corrente, né? E vai em seguida tem um capacitor de filtro aqui. Se eu virar a placa do outro lado, tem um capacitor de filtro. É fácil você identificá-la. Beleza? Logo em seguida nós vamos ter um filtro de linha. Caso vire a placa aqui, você vai ver que é uma bobina de filtro de linha para impedir os ruídos da rede, que vem da rede. Então logo em seguida nós vamos ter um capacitor de filtro de linha também. Normalmente aqui nesse caso é dois capacitores, um que vem da rede de uma fase e o outro que vem da rede de outra fase. São filtros de linhas também anti-ruídos. Logo em seguida vai entrar no retificador, que é o diodo retificador em ponte, né? Onde temos o negativo e o positivo, né? E que caminha para o capacitor de filtro, que é o principal capacitor da fonte, né, primário. Beleza. Então o negativo já vem direto ao pino 1 do transformador drive, né? O short, né? Muitos chamam transformador, outros chamam drive, outros chamam short, né? Mas é transformador. E o positivo vem ao pino 3. Para esse transformador funcionar, nós precisamos do MOSFET, onde vai gerar um campo magnético nesse primário e que a tensão venha aparecer no secundário, correto? Então é o seguinte, vamos ao ponto principal. Esse transformador estava inoperante, essa tensão, e o monitor inoperante não liga. Então o que acontece? Eu vou mostrar para vocês agora passo a passo os primeiros testes a fazer nessa fonte, antes de você trocar o CI PWM, que é o oscilador, que é esse camarada aqui. Aqui está um oscilador de 8 pinos, que é esse que foi trocado nessa fonte, né? Mas a intenção minha, esse oscilador ele é o FS GM300N.
O código dele é FSGM300N. Beleza. O importante desse vídeo é eu mostrar para você os pontos principais de medida dele, antes que você venha condená-lo e trocá-lo. Por que eu vou fazer essa dica para vocês, esse vídeo? Porque dependendo da cidade que você mora, dependendo do estado que você mora, é difícil você conseguir esse oscilador. Às vezes você tem que comprar ele pela internet, às vezes você tem que pagar frete para ele chegar até sua cidade, até sua oficina ou residência. Então ele vai ficar um pouquinho caro e muitas vezes não é ele. Então você precisa medir ele com cautela para que você venha ter certeza que é ele que está com o problema. Então, vamos lá. No caso dessa fonte, nós podemos observar aqui, ó, eu vou tentar focar melhor o máximo. Do pino positivo do capacitor, nós temos uma malha aqui, aonde do pino positivo, eu teria que ver essa fonte em pé. Deixa eu ver se eu consigo deixar ela mais em pé, para o celular começar a focar melhor. Pronto, assim. Olha, do pino positivo da fonte, que é do filtro, capacitor filtro, nós vemos essa trilha que passa por esse resistor de 68 k ohms, né, que faz um controle de corrente e tensão, que vem ao pino 5 desse oscilador, que é o VSTR. Isso é a tensão de partida desse oscilador. Dessa tensão de 160 volts, 110 e mais ou menos 320 volts ou 360 volts no 220, no 110 ela vai chegar aqui uma média de 145 volts. No 220 ela vai aumentar bastante, vai para quase seus 300 volts. Vai manter-se mais ou menos a média 150, que vai ter o resistor de controle de corrente e tensão. Essa tensão que entra no pino 5, ela vai aparecer no pino 2, e esse pino 2 ele é o VCC. Essa tensão que aparece no pino 2, ela vai carregar esse capacitor, que é o C814. Ela vai carregar esse capacitor até ele chegar de 10 a 15 volts. Mas em 10 volts ele já dá o primeiro pulso. Então, esse primeiro pulso, essa tensão que aparece no pino 2, que carrega esse capacitor, vai ser o suficiente para gerar o primeiro pulso do PWM. Esse primeiro pulso do PWM vai manter uma corrente, vai ter uma corrente, aparecer uma corrente no dreno, que é o pino 678. Esse pino 678 é o dreno. Assim que essa tensão aparece aqui, né, temos também, antes de mais nada, nós temos esse diodo e temos um resistor associado com um capacitor, que é o ramp. É a tensão, excesso de tensão. Se a tensão for muito alta, essa tensão aparece maior aqui no anodo, ela passa, esse diodo vem polarizar, e essa tensão é descarregada de novo no positivo do capacitor, né? Digamos que esse MOSFET aqui interno, ele é projetado para 500 volts. No pico de partida, se essa tensão ultrapassar os 500 volts, para que não queime o MOSFET, essa tensão de anodo que foi projetada para essa tensão aqui vai ser maior do que a tensão de catodo. Então ele vai conduzir, e através desse resistor, com esse capacitor aqui, essa tensão que ultrapassou o limite dos 500 volts, ela vai ser descarregada no capacitor da fonte. Então isso é uma proteção para não que queime o MOSFET, principalmente no pico inicial do seu trabalho, como você sabe. Beleza, então essa tensão aparecendo aqui no transformador drive, essa tensão vai gerar uma tensão, né, nos demais terminais, né, que vai gerar o campo magnético, que vai aparecer a tensão de 5 volts, né, no secundário, e vai aparecer a tensão de 12 volts aqui no secundário. Essa tensão de 5 volts e 12 volts nessa fonte é constante desde que o cabo esteja na tomada.
essa tensão tem que estar constante, já que é um transformador só, né? É um pulso só que vai alimentar essa tensão de 5 volts e 12 volts através desse transformador drive. Então, após o primeiro pulso que aparece essa tensão, nós vamos ter uma corrente aqui que vai aparecer no pino 2 e vai percorrer passando por esse resistor de baixo valor, 4.7 ohms, 5.6 ohms nesse caso aqui, é 5.6 ohms, e que vai vir e vai aparecer, passar por esse N, nesse N aqui, e vai manter-se no positivo do capacitor com o pino 2 do CI oscilador, mantendo essa tensão constante. Então, essa tensão constante vai anular essa tensão do pino 5, que é o VSTR. Pronto. Só depois que você tira da tomada e volta a colocar na tomada é que essa tensão vai ser preciso fazer todo o processo de começo de novo. Entrando no pino 5, internamente faz o controle, ela aparece no pino 2, carrega o capacitor e em seguida ele dá o primeiro pulso. Dando o primeiro pulso, essa tensão vai aparecer no dreno, em que vai para o transformador, e daí essa tensão aparece pelo campo magnético nesse pino 2, em que vai fazer todo o circuito e vai aparecer no positivo desse capacitor, mantendo ele em funcionamento até que você tire ele da tomada de novo, correto? Beleza. Então, para você saber se esse oscilador está com problema em curto-circuito, você precisa fazer uns testes muito importantes, mas muito importante mesmo, que eu vou lhe mostrar agora. Primeiramente, esse curto-circuito pode estar no secundário. Digamos que seja o diodo que esteja aberto ou em curto, principalmente em curto-circuito, os capacitores de 5 volts, ou componentes associados a eles, ou o capacitor dos 12 volts, ou componente associado a ele, certo? Nesse caso dessa fonte, a tensão do inverte, da placa inverte, que é o que vai ligar o inverte do secundário, onde vai alimentar nesse transformador aqui, multiplicador, a tensão do LCD, quando você dá o on. Quando você dá o on off, então essa tensão vai acionar esse oscilador e vai ligar essa fonte do inverte, né? Então essa aqui é outra fonte que depende de você ligar o monitor para que essa tensão apareça aqui e esse oscilador venha trabalhar acionando esse transformador que vai ligar os LEDs. Então o meu forte hoje, se aqui tiver problema, por intermédio do capacitor de 12 volts, também vai impedir a fonte de trabalhar, né? Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar uma fonte de 12 volts, se você tiver fonte de bancada, beleza. Se você não tiver, você pega uma fonte de 12 volts e você vai colocá-la no positivo e negativo desse capacitor. Você vai colocar o positivo da fonte nessa ponta de teste vermelha e o negativo na ponta de teste preta. E você vai olhando no painel do seu teste se essa tensão lá está 12 volts, beleza. Quando você posicionar o negativo em cima desse capacitor e o positivo nele, lá no teste a tensão vai ter que se manter 12 volts estável, de 12 a 13 volts estável. Se ela baixar para 7 volts, se ela baixar para 8 volts, 10 volts, 9 volts, 5 volts, você sabe que tem curto-circuito nessa malha. Não tem jeito, tem curto-circuito. E você vai analisar deles, você medindo o diodo. Se o diodo estiver em boas condições, você vai medir agora os circuitos, né, que vem após ele, que é o capacitor e componentes que está ligado a ele, que depende dessa tensão de 12 volts que alimenta esse circuito. Porque essa tensão de 13 volts nessa fonte é para alimentar esse circuito aqui do secundário que é do inverte, né?
que vai acender, acionar esse transformador do inverte, e ele só aciona quando você dá o on-off. Mas os 12 volts aqui vai estar presente circulando, os 13 volts vai estar aqui. Mas ele só entra em ação no pulso PWM quando você aciona o on-off. Então você liga ou desliga esse oscilador associado com esse regulador. Beleza? Caso você coloque essa tensão e aqui se mantenha estável, significa que aqui não tem curto-circuito, está tudo ok. Então você vai pegar agora uma fonte de 5 volts, e você vai colocar nesse capacitor aqui. É a mesma coisa. Você vai pegar os fios da fonte de 5 volts, você vai colocar o positivo na ponta vermelha e o negativo na ponta preta. Você vai posicionar em cima do positivo e negativo desse capacitor e vai olhar se a tensão no seu multiteste ela se mantém estável em 5 volts. Caso essa tensão não apareça 5 volts, de 5 volts ela venha cair para 3, para 2, para 1, ou até mesmo zerar a tensão que vai instalar de 5 volts, desligando a fonte que você está em teste, que até aqui pode ser até uma fonte de celular de 5 volts, pode ser uma fonte de carregar celular. E é uma boa porque a fonte de celular ela tem proteção. Caso tenha curto-circuito, você não queima a fonte, você está em teste, você vai ver a tensão diminuir ou até mesmo voltar a zero. Beleza. Então, você fazendo esse teste, se nada der errado na tensão, você já mediu o diodo principal e não deu nada errado, significa que não tem curto-circuito matando a tensão, derrubando a tensão do secundário. Então é hora de voltar de novo para o primário. Esse capacitor está aqui porque ele estava ferrujado e o pino quebrou, então eu botei por cima, mas ele é soldado também pelo outro lado da placa, tá? Isso foi para fazer a manutenção dessa fonte, mas eu vou voltar comprando um capacitor novo e colocando ele pelo lado certo. Beleza? Soldando ele do lado inverso da placa, só o pino vem para aqui. Beleza, então como eu estou explicando, essa tensão que entra dos 145 volts do pino 5, ela que mantém, que faz a tensão interna ser regulada e aparecer aqui até ela atingir de 10 volts em diante, para que ele venha dar o primeiro pulso. Caso isso não esteja chegando essa tensão aqui, então você vai medir esse resistor que é de 68 ohms nessa fonte. Mas dependendo da fonte ele pode variar para 40K, 150K, 45, depende da fonte. Nessa fonte aqui ele é de 68 ohms. Caso a tensão não esteja aparecendo aqui, você vai medir ele. Caso ele esteja aberto, você vai substituir ele, esteja aberto ou alterado. A tensão está chegando aqui normal, você conferiu com o multímetro que aqui tem 68 ohms, você vai medir o pino 2. Essa tensão do pino 2 ela tem que aparecer 5 a partir de 8 a 10 ohms, a 10 volts, que é para que você tenha o primeiro pulso PWM, pelo carregamento do capacitor. Você vai medir esse N, ver se ele não está em fuga ou aberto. É muito importante você medir esse N. Você solta um lado dele e com ele livre da placa do circuito, você mede ele, vê se ele não está aberto ou em fuga. Esses N, 2 N aqui, você já aproveita e mede eles. Confirmado isso, a tensão aparece no pino 2. Aqui chega uma tensão que varia de 8 volts em diante. Ele está carregado. E ele não apareceu tensão no dreno para que apareça tensão no secundário transformador. Aí sim é hora de trocar esse PWM. Também é importante você medir os terminais dessa fonte, que é o primeiro com o terceiro e o segundo com esse aqui. Esse tem que dar continuidade. Também verificar se não há curto-circuito do enrolamento do primário para o secundário. Você vai colocando a ponta do multiteste aqui no X1 ou na escala de BIP do seu multímetro e ver se não tem curto-circuito do enrolamento do primário para o secundário. Qualquer problema que tiver nesse drive aqui, você tem que trocá-lo. Como você não acha ele novo, ou você tira de outra fonte
ou fica difícil o conserto da fonte. Mas é importante se analisar se não tem curto-circuito aqui. Nenhuma pinagem dessa primário aqui tem que dar contato com o secundário. Ou em sequência, por exemplo, esse não pode dar contato com esse, nem esse pode dar contato com esse. Tem que ser tudo separadinho, né? Não pode ter contato. Só pode ter contato do enrolamento, que é esse com esse e esse com esse. Não pode ter outro contato, que estarem em curto-circuito, né? Você vai aprender num vídeo do YouTube, você pode colocar e você vê com detalhe como medir um transformador drive desse modelo, desse tipo aqui, que é o primário, né? Principalmente o primário. Beleza, então essa tensão aqui não chegando no pino 2, né? Não tendo curto-circuito nos componentes associados, então é hora de trocar o PWM. Você vai provar que o problema está nele, porque a tensão apareceu no pino 5. Chegou até o pino 5, apareceu no pino 2, carregou o capacitor e ele não deu o primeiro pulso. Se não tem nada em curto-circuito associado, então é o problema no MOSFET interno ou em algum componente interno do regulador. Beleza? Com esse procedimento, eu quero aproveitar esse vídeo para falar um detalhe muito especial, que é o fotoacoplador. Você precisa saber medir esse fotoacoplador, porque se ele não estiver operando, essa tensão também não vai aparecer e não vai funcionar o feedback desse oscilador. Você vê no vídeo do YouTube aí que tem vários vídeos mostrando como é que se mede o oscilador com 2 multímetros ou injetando uma tensão de 1,5 V de uma pilha no diodo do primário, né? Que é o pino 1 e 2, e esse transistor aqui tem que oscilar. Então tem vários vídeos mostrando para você como medir esse fotoacoplador. É muito importante também, no caso de uma fonte inoperante, a primeira coisa que você vai analisar é os componentes que eu estou te falando aqui dessa passagem do pulso inicial, e em seguida observar se o fotoacoplador está em funcionamento perfeito. Caso esse fotoacoplador não esteja em perfeito funcionamento, aqui pode até gerar o primeiro pulso, mas essa tensão vai dar aparecer e rapidamente sumir daqui, porque o fotoacoplador não manteve a informação do feedback aqui do oscilador, que é o pino 4, para que mantenha a correção de tensão, pois é esse fotoacoplador que mantém o controle da tensão e o pulso do PWM para ele corrigir, mantendo os 5 volts estável e mantendo os 13 volts estável. Conforme ele recebe a informação, ele manda para o oscilador e o oscilador faz o controle, se aumenta a tensão do secundário ou se diminui a tensão do secundário. É muito importante esse componente, tá? Então, você fazendo esse procedimento, você vai ter com conclusão exata se o problema está no oscilador PWM ou se o problema está em circuitos associado primário ou secundário dessa fonte. Então, depois que essa fonte estiver corrigido o problema, essa tensão de 5 volts e a tensão de 12 volts, de 13 volts vai se manter estável e a luzinha do on-off, quando você vai ver agora, vai estar acesa. Então você dá o on ou off, né? E esse oscilador vai entrar em funcionamento junto com esse regulador para que funcione esse drive, que é o drive do invert, beleza? Em que vai acender o blacklight. Agora eu vou mostrar para vocês ela já consertada, né? E vamos lá. Beleza. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não mostrei para vocês as tensão de saída. Não mostrei para vocês as tensão de saída da fonte, mas quando vocês entenderem direitinho, aonde vocês vão medir os 5 volts e onde vocês vão medir os 13 volts dessa fonte. Agora ele já está montado aqui, ó. Não está parafusado, mas está montado aqui, ó, a base, né? Já está os blacklight aqui ligado, né? O flat.
e aqui onde vem para o sensor de on-off. Agora eu vou levantar essa tela para nós dar o on-off nela, certo? Agora eu vou levantar ele aqui. Como eu tô com a mão só, deixa eu ver o que dá para fazer de melhor. Tem que ter cuidado ali para não soltar. Ali nós temos o painel, né? No início do vídeo eu vou pedir desculpa a vocês. Eu falei que esse monitor era LG, né? Então já vou corrigindo com vocês. Desculpa, gente, é positivo, tá? No começo eu falei o monitor LG, acho que eu lembro, foi. Mas eu já corrigi para vocês agora, que eu tô vendo é positivo. Como eu faço ao vivo e eu não tenho corretor para corrigir os erros, vocês já vão me desculpando. E o monitor é positivo. No começo do vídeo eu falei LG. Beleza? Desculpa aí, gente. Bom, agora eu vou dar power on, né? Como eu tô só com a mão e eu tenho que segurar ele, vai desfocar um pouco o vídeo. Tá aqui, ó. Agora você já pode ver o LED azul ligado. E aqui na tela já apareceu cheque sinal cable, que falta o cabo que vem da CPU para vir a trabalhar com as imagens na tela. Então nós já sabemos que a tela tá boa. A faixinha tá correndo lá indicando que a tela tá boa. A luzinha de on-off tá acesa. Se eu apertar o off, então ela vai apagar. Vai se manter naquela fonte que eu mostrei para vocês agora, o sinal de 5 de 12 volts estável, até que você tire ele da tomada. Aqui você vê a luzinha dele acesa, né? Deixa eu puxar ele para cá, que por aqui eu vou desligá-lo. Desliguei, tá vendo? Eu tô mais ou menos, eu tô com o dedo no sensor. Se eu colocar lá de novo, ele liga, tá vendo? Essa tensão de 5 volts e de 13 volts, que eu estava falando com vocês há pouco, ela se mantém estável independente que a tomada esteja ligada. Só depois de você tirar da tomada é que vai começar aquele processo do primeiro pulso do PWM que eu mostrei para vocês um pouco atrás. Beleza? Então, esse monitor já está consertado. Nesse caso aqui eu troquei o PWM, né? O FSGM 300N. E o monitor voltou a funcionar normalmente. Mais uma vez, desculpa que eu falei que era um monitor LG. É um monitor positivo, gente. Como eu não tenho como corrigir o vídeo, vocês vão me desculpando aí, tá? Um monitor positivo nessa fonte feedback, aonde vários monitores trabalham com esse modelo de fonte, certo? Então é isso aí que eu queria deixar com vocês, mais essa dica, né? E quem sabe você mesmo aí que tem dificuldade de achar técnico, você também tem dificuldade de componente, você possa fazer uma análise direitinho do seu monitor. E quem sabe você mesmo faz o reparo dele, né? Boa sorte aí. Vamos em frente. Mais uma vez, obrigado, né? É um prazer deixar essa dica com vocês. Assim como os colegas me ajudam muito com dicas aí nos vídeos que eles postam e nos ajuda. Essa é a minha intenção, de postar esses vídeos e que vocês venham a ganhar experiência no dia a dia, que é a prática, né? Mais uma vez, valeu, obrigado, até a próxima. Valeu.